Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você gentilmente para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Eu quero conversar com você aqui sobre essa situação do Tarcísio. Embora eu acho que devamos nos manter no assunto debate, que é onde está realmente, neste momento, um grande trunfo do presidente Bolsonaro, porque o modo como ele, através de sua gestual, através de suas falas, dos dados apresentados, de sua mansidão, com firmeza, e de um Lula completamente atabalhoado, confuso, nervoso, inseguro, xingando funcionário, né, demonstrando claramente que perdeu o debate, eu acho que a gente tem que olhar para isso e dissecar mais os dados e aproveitar e produzir mais conteúdo. Porém, a questão do Tarcísio tem uma leitura clara para a gente. O Tarcísio hoje, no dia de hoje, por volta das 11 horas, meio-dia, ele foi fazer um ato, você está acompanhando isso, em uma favela de São Paulo, Paraisópolis. Ele foi visitar um projeto que um deputado por Brasília estava ali encabeçando junto com uma de suas irmãs em São Paulo. E tem até relato deste deputado distrital, por Brasília, ele falando exatamente essas palavras. Olha, foi uma rajada, uma chuva, tinha uns 20 homens disparando para cima do local onde nós estávamos. Um centro social ali, né, de empreendedorismo, de formação técnica e etc. Bom, tem relato agora do Tarcísio, ele fez uma coletiva de imprensa, eu já acompanhei aqui, eu acompanhei no Instagram a coletiva de imprensa dele, e ele falou o seguinte: apesar da mídia, a priori, por estar tendo uma leitura do fato, afirmar que foi um atentado, ele falou, eu não posso dizer que foi um atentado, mas eu vou dizer com clareza que foi um recado do crime organizado de que eu não era bem-vindo ali, de que nós não éramos bem-vindos ali. Eu vou colocar para você aqui rapidamente um vídeo. Ó, eu vou abrir até um corte que o Leandro Ruschel fez, e eu vou colocar aí para vocês, que é esse aqui, ó, o portal Metrópolis. O que aconteceu é que, segundo a equipe de segurança que está aqui embaixo, e aí vem aquele negócio, é um atentado. Em nenhum momento eles querem atentado. Primeira coisa, em nenhum momento eles querem atentado. Segunda coisa, esse tipo de troca de tiro ali não é comum. E aí vamos lembrar que o crime organizado aqui em São Paulo é hegemônico em determinadas regiões. Então não é comum você ter troca de tiro. Terceira coisa, a equipe que estava embaixo na segurança narrou que 4 motocicletas, com 2 elementos em cada motocicleta, eles começaram a rondar a frente do Instituto. E tem vídeo provando isso, né? Começaram a fotografar o nosso pessoal de segurança. Sim. Então eles foram com câmera na mão, câmera de celular na mão, fizeram fotos, fizeram perguntas, perguntaram se era policial que estava ali, se evadiram do local e voltaram com armamento. Voltaram com armamento. E aí foi o momento em que se deu a troca de tiro. Queria enaltecer aqui a atuação da Polícia Militar, que foi muito rápida, foi muito diligente. Conseguiu rapidamente contornar a situação, estabelecer a segurança para que a gente pudesse sair dali. Agora. Então, qual é a leitura que a gente faz? Na minha opinião, foi um ato de intimidação. Foi um recado claro do crime organizado, dizendo o seguinte: vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro. Notaram? Vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro. Então, pessoal, eu acho que nós temos aqui algo para pensar, né? Atentado ou não, apesar de que eu falei para vocês na introdução de que a mídia Jovem Pan, Terra Brasil, até pelo calor e apuração, né, falaram, olha, é um atentado contra o Tarcísio, contra um candidato. Se é um atentado contra um candidato, nós estamos falando de um atentado à democracia. E o engraçado é que se essa mesma situação fosse um Ctrl-C, Ctrl-V, mas colocando um candidato da esquerda, a mídia estaria, os oxiúros estariam assim, provocando tanto comichão
que eles estariam abrindo o atentado à democracia, né? Uma tentativa de desestabilizar a segurança eleitoral, etc. Né? Iam endeusar o candidato, quase fazer dele um mártir vivo, né? Bom, o que nós estamos presenciando aqui, apesar da Mônica Bergamo fazer comentários deploráveis, porque já tem apuração e fotos divulgadas em canais oficiais e não oficiais do bandido, né, que partiu. Tem o relato do segurança e do motorista, de deputado. O motorista que dirigiu um carro ali, que participou da comitiva do Tarcísio, falando que ficou com as pernas tremendo e foi uns 20 caras, uma chuva de tiros, e ele estava desesperado. E aí fala de gente dali. O próprio Tarcísio disse, olha, o recado é que vocês não são bem-vindos aqui. Então, apesar desses elementos, o que está sendo feito? A apuração para identificar quem foi o mandante, qual é a organização. Se o crime organizado, no caso aí, o PCC, tem envolvimento direto nisso. É claro que o próprio Tarcísio disse, o crime organizado está dando o recado que não somos bem-vindos. Ora, a esquerda, os jornalistas, a esquerda está quieta, o Tarcísio está tratando isso de modo equilibrado, visando a eleição que ele está na frente, sem dramatizar excessivamente, né, e sem fazer da insegurança do paulistano um palanque político. Tarcísio, mais uma vez, show, perfeito. O presidente Bolsonaro, do mesmo modo, jogou para os profissionais, para as forças de segurança, o secretário de segurança, a polícia militar e a própria equipe do Tarcísio para apurar e chegar a uma conclusão. E que o Tarcísio ele pode, né, ele tem um direito de buscar um efetivo maior para fazer a sua proteção, né, de seguranças, mais seguranças. Ele tem esse direito. O presidente falou sobre isso. Por que tanto o Tarcísio e o presidente não foram tão ríspidos, diretos e objetivos em falar em atentado à democracia, quem mandou matar o Tarcísio, etc. Por quê? Gente, estamos em plena briga, em batalha eleitoral, né, do bem contra o mal, exatamente. E o presidente sabe que a briga é voto a voto. Então, tanto o presidente quanto o Tarcísio sabem que não podem cometer nenhum deslize, dar munição para a mídia, que mobiliza muita gente ainda. O Globo, Folha. Então, eles foram com cautela e foram precisos. Só que uma leitura, eu como cidadão e você também como cidadão, nós podemos fazer. Essa leitura pode ser feita. Por que um candidato da esquerda consegue entrar no complexo aqui no Rio de Janeiro, sem colete à prova de bala, dizendo que foi convidado pela Associação dos Moradores? O argumento foi esse, foi convidado pela associação. Mas do outro lado, o Tarcísio também foi convidado pela associação, foi comunicado, tinha inclusive seguranças ali, tem um candidato a governador chegando, não é verdade? E mesmo assim, o crime organizado, abre aspas, foi dar um recado para o Tarcísio de que ele não era bem-vindo ali. Ou seja, nós temos aqui os parâmetros. O Tarcísio tem declarações concisas contra o crime organizado, contra os meliantes, e vai, inclusive, criar instrumentos para fortalecer as forças policiais, desculpe a redundância, né? Para fortalecer a segurança, a polícia, a investigação e desmantelar o crime organizado, né? E do outro lado, tem uma visão romantizando o meliante, buscando a lógica por trás de um roubo de celular. Tem a declaração dos presídios, tem pessoas outro candidato de uma outra legenda que acessa ali o complexo e está tudo bem, não vai ter um disparo, não vai ter nada, não vai acontecer nada mais enérgico, amedrontador, vai falar, você é bem-vindo aqui. Então, está muito claro para a gente, por mais que eles não estejam utilizando a palavra atentado, ou que a Secretaria de Segurança de São Paulo não vai emitir uma nota falando que é um atentado, mas a nossa democracia e a nossa segurança está em jogo nessa eleição, sim. Existe um com diálogo maior e existe outro que é intolerante com o crime organizado, que inclusive nos presídios de segurança máxima em São Paulo, na separação dos presos, no isolamento dos cabeças dos comandantes desse crime organizado, já provocou um grande prejuízo na lógica do crime. E é muito melhor você que está aí do outro lado me assistindo escolher um candidato que provoca um prejuízo no crime organizado, que não tem diálogo, e muito menos um diálogo cabuloso com o crime organizado, do que um candidato que tem livre acesso, que tem diálogo, que é celebrado por essa trupe.
Então, o que nós estamos vendo é que os jornalistas não têm um pingo de sensibilidade, inclusive com o Tarcísio, com o candidato a governador. E muitos desses jornalistas são de São Paulo e possivelmente serão governados por Tarcísio. E ainda assim querem questionar e começam a falar o seguinte: assim como em 2018 foi uma fakeada, uma facada lá no Bolsonaro, foi uma facada fake, estão dizendo foi um atentado fake. Então a equipe de Tarcísio ouve disparos e decide sair do local. Não, dispararam contra ele. Foram ali sondar e deram um recado. São palavras do Tarcísio. De todo modo, entendam, tem diálogo ou não tem? Se não tem diálogo com esse tipo de gente, com essa estirpe, é nessa pessoa que eu vou votar, essa pessoa que eu vou escolher. Eu não vou votar quem tem diálogo, quem tem livre acesso, quem circula facilmente. Enfim, vou parar por aqui, não deixe de compartilhar. Está mais do que claro, senhoras e senhores. Se fosse do outro lado, seria um atentado à democracia. Então a gente tem que agradecer a Deus pela vida do Tarcísio e de todo mundo, inocente, profissionais, trabalhadores, a comunidade que estavam bem. Que bom que é um feriado, né? Dia do comércio, basicamente tudo fechado, não tem tantas pessoas circulando, mas, enfim, dialogar com o criminoso coloca toda a população em risco de vida. E a gente não tem que dialogar com esses caras. Paro por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.